Zélio, o mestre das manipulações no festival. Em Prata Verde, o festival de humor vibrava com uma energia contagiante, pulsando como um coração acelerado sob os holofotes. No epicentro desse furacão estava Zélio Cernum, o soberano das palhaçadas, cuja presença não apenas dominava o palco, mas também cativava a mente de todos os aspirantes a comediantes que almejavam brilhar sob os mesmos refletores. Aureliano Bardini, o protagonista de nossa narrativa, sentia o peso da competição em cada fibra do seu ser. Ele compreendia que, para triunfar, teria que enfrentar não apenas o talento de Zélio, mas também suas táticas desonestas e manipulativas. Zélio era um manipulador astuto, alguém que não hesitava em utilizar qualquer artifício para assegurar sua vitória. Enquanto Aureliano ensaiava suas piadas com sinceridade e autenticidade, Zélio arquitetava planos nas sombras, formando alianças traiçoeiras com outros comediantes, prometendo-lhes apoio em troca de favores futuros. O clima no festival era denso, repleto de sussurros e olhares desconfiados, onde a ética parecia ser uma moeda em desuso. Para Aureliano, a verdadeira batalha não se resumia apenas a fazer rir, mas a sobreviver em um ambiente onde a integridade era frequentemente sacrificada em nome do sucesso. À medida que os dias do festival se aproximavam, Aureliano começou a perceber que Zélio não era apenas um rival talentoso, mas um adversário estrategicamente astuto. Em um momento de introspecção, recordou um encontro recente com Zélio que havia sido tanto inspirador quanto aterrorizante. Zélio, com seu sorriso confiante e suas palavras bem elaboradas, tinha o poder de fazer com que até os mais céticos acreditassem em sua superioridade. Você precisa entender, Aureliano, ele dissera. O riso é uma arma poderosa, use-a sabiamente. Aquelas palavras ecoavam na mente de Aureliano enquanto ele se preparava para o festival. Ele sabia que Zélio não apenas dominava o palco, mas também manipulava os bastidores, criando um ambiente de tensão que fazia com que os outros comediantes se sentissem inseguros e vulneráveis. As alianças que Zélio formava eram como teias de aranha, prendendo aqueles que se atreviam a se opor a ele. Aureliano observou, impotente, enquanto outros comediantes se curvavam à pressão, entregando-se a promessas vazias e jogadas traiçoeiras. Na calada da noite, Aureliano se sentou em um banco do parque, refletindo sobre suas inseguranças. Ele desejava ser autêntico, mas o medo de não ser aceito o consumia. E se o meu humor não for bom o suficiente? E se eu falhar diante de todos? Essas perguntas o atormentavam, enquanto as risadas ecoantes de Zélio ressoavam em sua mente. O festival não era apenas uma competição, era um campo de batalha emocional, onde cada risada poderia ser uma faca cravada nas costas de um rival. Conforme os dias passavam, Aureliano começou a entender que Zélio não era apenas um comediante. Ele era um artista do engano, um mestre das manipulações. A forma como Zélio se movia entre os comediantes, plantando sementes de dúvida e desconfiança, era digna de um estrategista militar. Ele não apenas queria vencer, ele queria destruir a confiança de seus oponentes, fazendo com que eles se sentissem pequenos e insignificantes. Aureliano percebeu que, para derrotar Zélio, ele precisaria de mais do que apenas boas piadas. Ele precisaria de coragem e determinação para se manter firme em suas convicções. Os bastidores do festival eram um labirinto de intrigas, onde as alianças mudavam como as marés. Aureliano viu comediantes se unindo e se separando, trocando promessas e traições em um piscar de olhos. O riso, que deveria ser uma celebração da alegria, tornava-se uma arma afiada, cortando laços de amizade e confiança. Aureliano sentiu a pressão aumentar e sua luta interna se intensificou. Como ele poderia se destacar em um mundo onde a ética era frequentemente sacrificada? Em meio a essa confusão, Zélio se erguia como um colosso, um titã do humor que desafiava todos a se igualarem a ele. Aureliano, por outro lado, lutava contra suas próprias inseguranças, tentando encontrar sua voz em um ambiente que parecia estar contra ele. O festival estava prestes a começar, e a tensão no ar era palpável. O verdadeiro desafio estava apenas começando, e Aureliano sabia que, para sobreviver, ele precisaria não apenas fazer rir,
mas também encontrar a força para enfrentar Zélio e suas manipulações astutas. Aureliano. Inseguranças que sussurram na escuridão. Aureliano se encontrava em um beco sombrio, afastado dos holofotes que tanto desejava. Com a aproximação do festival de humor, a pressão para brilhar tornava-se uma sombra persistente, sussurrando incertezas em seu ouvido. Ele se questionava se realmente possuía o que era necessário para ser um comediante. A figura de Zélio Cernum, seu rival carismático e bem-sucedido, aparecia em sua mente como um espectro, uma lembrança constante de tudo o que ele não era. Como posso competir com alguém tão seguro de si? Refletiu, enquanto suas mãos tremiam levemente ao segurar o caderno de anotações repleto de piadas que pareciam cada vez mais irrelevantes. O riso era a moeda de troca em prata verde, e Aureliano se sentia como um mendigo em um reino de reis. Fitou as páginas amareladas de seu caderno, onde as palavras dançavam, mas nunca se encaixavam. E se eu não conseguir fazer ninguém rir? E se ao invés disso, eu apenas me envergonhar? Indagou, a angústia crescendo em seu peito. Os monólogos internos tornaram-se uma batalha incessante, um eco de inseguranças que o consumiam. Ele recordava momentos em que o público não ria, mas apenas o encarava com olhares vazios, e isso o atormentava. Zélio é o rei das palhaçadas, e eu sou apenas um aspirante a comediante. Ponderou Aureliano, enquanto caminhava pelas ruas iluminadas de prata verde. As luzes brilhantes do festival piscavam à distância, mas ele se sentia distante, como se estivesse preso em uma bolha de auto-julgamento. O que eles veem em mim? Um mero imitador, um eco de risadas que não são minhas. A comparação constante com Zélio, que sempre parecia ter a resposta certa e a piada perfeita, intensificava sua insegurança. As inseguranças de Aureliano não diziam respeito apenas ao seu talento, mas também à sua autenticidade. Ele se perguntava se o humor que criava era realmente dele, ou apenas uma cópia do que via nos outros. Se eu não souber quem sou, como posso fazer os outros rirem? Questionou-se enquanto se perdia em pensamentos. O medo de não ser levado a sério como artista o consumia, e ele se viu paralisado pela dúvida. E se eu falhar? E se eu me expuser e ninguém se importar? Em um momento de introspecção, Aureliano decidiu se afastar da multidão e procurar um lugar tranquilo para pensar. Encontrou um banco em um parque, onde as árvores balançavam suavemente ao vento. Talvez eu precise encontrar minha própria voz, pensou, tentando se convencer de que poderia ser mais do que uma sombra de Zélio. Mas como? A resposta parecia tão distante quanto as estrelas no céu noturno. Enquanto observava as pessoas passando, Aureliano percebeu que cada uma delas carregava suas próprias inseguranças. Ele viu um grupo de amigos rindo juntos, e uma onda de inveja o atingiu. Eles parecem tão felizes. O que eu estou fazendo de errado? Perguntou a si mesmo. A sensação de inadequação o envolveu como um manto pesado. Ele queria se juntar a eles, compartilhar risadas, mas a ideia de se expor o deixava em pânico. Eu preciso ser autêntico, murmurou para si mesmo, mas a dúvida persistia. E se a minha autenticidade não for suficiente? O medo de não ser aceito, de não conseguir se conectar com o público, o paralisava. O que acontece se eu me abrir e ninguém se importar? Aureliano se sentia como um palhaço triste, forçado a fazer os outros rirem, enquanto sua própria alma chorava por dentro. Mas e se eu tentasse? E se eu deixasse as pessoas verem quem eu realmente sou? A ideia começou a germinar em sua mente, como uma pequena luz no escuro. Ele sabia que precisava enfrentar seus medos, mas a luta interna era intensa. Talvez a verdadeira comédia venha da vulnerabilidade, pensou, enquanto um leve sorriso começava a se formar em seus lábios. Se eu puder ser honesto, talvez eu consiga tocar o coração das pessoas. Com essa nova perspectiva, Aureliano sentiu uma onda de esperança. Eu não preciso ser Zélio. Eu só preciso ser eu mesmo. Ele levantou-se do banco, decidido a enfrentar o festival com uma nova abordagem. Se eu falhar, que seja, mas pelo menos eu terei tentado ser verdadeiro. Com o coração acelerado, ele caminhou de volta para o festival, pronto para enfrentar seus medos e descobrir se o riso poderia realmente ser uma forma de cura. Lúcia.
a observadora que desperta o interesse. Com a noite se aproximando, o Festival de Humor em Prata Verde vibrava com uma energia elétrica, enquanto Aureliano Bardini se sentia como um náufrago perdido em um oceano de risadas e aplausos. O tumulto ao seu redor era ensurdecedor, mas algo no ar mudava quando Lúcia Montalvão, a renomada crítica teatral, fez sua entrada. Sua presença serena e olhar penetrante a tornavam a calmaria em meio à tempestade emocional que dominava o festival. Lúcia não era apenas uma observadora, ela era uma força da natureza. Sua reputação a precedia, e Aureliano sabia que suas palavras poderiam fazer ou quebrar carreiras. No entanto, ao contrário do que ele esperava, Lúcia não se mostrou uma figura intimidadora. Em vez disso, ela o abordou com um sorriso acolhedor, reconhecendo o potencial que ele ainda não via em si mesmo. Você tem algo especial, Aureliano. Não deixe que o riso fácil dos outros ofusque sua autenticidade, disse ela, suas palavras ressoando como um eco de esperança em sua mente. Aureliano sentiu uma onda de alívio e gratidão. Durante tanto tempo, ele havia lutado contra suas inseguranças, tentando se encaixar em um mundo que parecia valorizar mais o espetáculo do que a essência. Mas a presença de Lúcia era um lembrete de que havia espaço para a autenticidade, mesmo em um ambiente tão competitivo. Ela desafiou Aureliano a olhar além das superficialidades do humor, a explorar as profundezas de suas experiências e a transformar suas vulnerabilidades em risadas genuínas. Com cada conversa que tinham, Aureliano começou a se abrir. Ele compartilhava suas inseguranças, seus medos de não ser levado a sério, e Lúcia escutava atentamente, oferecendo insights que o faziam refletir. O humor não precisa ser apenas sobre fazer os outros rirem. Às vezes, é sobre fazer as pessoas sentirem, ela dizia, instigando-o a repensar sua abordagem. Essas interações se tornaram um espaço seguro, onde ambos podiam ser vulneráveis, e Aureliano percebeu que não estava sozinho em sua luta. Uma noite, enquanto se sentavam em um café iluminado por luzes suaves, Lúcia compartilhou uma parte de sua própria história. Ela falou sobre os desafios que enfrentou como crítica, as pressões para se conformar às expectativas e como, em momentos de dúvida, encontrou força na autenticidade. Aprendi que o verdadeiro valor do meu trabalho vem de ser honesta, tanto comigo mesma quanto com o público, revelou ela, seus olhos brilhando com sinceridade. Aureliano sentiu-se inspirado por sua coragem e determinação. E uma nova ideia começou a germinar em sua mente. E se nós criássemos algo juntos? Um ato que não apenas faça rir, mas que também faça refletir? Sugeriu Aureliano, a excitação crescendo em sua voz. Lúcia sorriu, reconhecendo a centelha de criatividade que estava surgindo. Juntos, eles começaram a elaborar um plano audacioso para expor as manipulações de Zélio Cernum, o rival astuto que sempre buscava garantir sua vitória no festival. A ideia de unir forças parecia não apenas estratégica, mas também profundamente libertadora. Com o passar dos dias, a conexão entre Aureliano e Lúcia se fortaleceu. Eles passaram horas no café, rindo e criando, entrelaçando suas experiências pessoais em um ato que refletia não apenas suas lutas, mas também suas vitórias. Aureliano começou a ver sua própria autenticidade como uma fonte de poder, e Lúcia tornou-se mais do que uma aliada. Ela se tornou uma amiga. Juntos, eles eram uma força a ser reconhecida, prontos para enfrentar o que quer que o festival lhes reservasse. À medida que o festival se aproximava, Aureliano sentia uma mistura de ansiedade e empolgação. Ele sabia que estava prestes a se apresentar diante de uma plateia ávida, mas agora, com Lúcia ao seu lado, ele se sentia mais preparado do que nunca. A ideia de que sua autenticidade poderia ser a chave para vencer Zélio e suas manipulações não era apenas uma esperança, era uma certeza que pulsava dentro dele. O capítulo terminou com um sentimento de expectativa, como se o próprio ar estivesse carregado de possibilidades. Aureliano e Lúcia estavam prontos para desafiar o status quo, e a aliança que formaram poderia ser a resposta para suas perguntas mais profundas. O que viria a seguir era incerto, mas uma coisa era clara: eles não estavam mais sozinhos nessa jornada. E assim,
Com o coração acelerado e um sorriso nos lábios, Aureliano se preparou para o que estava por vir, determinado a abraçar sua verdadeira essência. Continua.